Amém? Antes de eu trazer alguma coisa da parte de Deus, porque a gente aprende que não é sobre nós, né? É sobre Ele. Então, a gente fica aliviado. Ele que escreveu a palavra, Ele que inspirou a palavra, Ele que mandou, né, as coisas acontecerem. Então, isso é maravilhoso. Mas eu gostaria assim de agradecer muito aos irmãos, à igreja, né? As pessoas que são dessa igreja, né? Não somente os pastores, né? Porque os pastores são uma bênção também. Eu tenho aprendido muito com eles, né? Às vezes a gente está conversando, talvez eles nem percebem, não imagina o tanto que eu tento tirar alguma coisa daquilo que eles estão falando. E ao pastor, é claro, né? O apóstolo que tem me aguentado todo esse tempo aqui, com muito carinho, junto com a pastora. E tem sido um tempo bom, tem sido um tempo de aprendizado, tem sido um tempo de esperança, de fé, de graça, não é isso? E eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu não sou muito bom de guardar versículos e também de ficar muito tempo folheando a Bíblia, a palavra, né? Mas algumas coisas Deus me dá e eu guardo. E eu gostaria assim de falar sobre Ele, né? Porque se não fosse por Ele, diz a Bíblia, ninguém existiria, gente. Entende? Então, a Bíblia, ela é um livro que foi escrito para despertar a fé das pessoas, sabe? Todo ser humano, ele é sempre impulsionado a ter um guia, a alguém que faça com que ele seja incentivado a alguma coisa, né? E a Bíblia é um livro que nos se incentiva, sabe? Você fica lendo a Bíblia, você pensa assim, meu Deus, como que um homem leva 120 e poucos anos para construir uma arca, porque Deus simplesmente disse, faça. Já parou para pensar nisso? Porque Deus é um Deus criador. E Ele nos fez com essa como que eu posso dizer? Essa graça, né, de você criar, né? Ou a roupa que você está vestindo, alguém criou, né? É um ser humano, uma pessoa que teve uma ideia de fazer essa blusa, de fazer esse brinco, esse formato de óculos que você usa, esse tênis que você usa, essa casa onde você mora. Tem alguém que criou, colocou no papel, né? Alguém foi lá e executou. Essa tinta que você passa na sua parede do seu quarto, que você acha linda, alguém criou. E não criou por acaso, criou porque Deus criou o homem para ser criador de coisas. E eu não posso deixar de falar dele, porque Ele é o centro de tudo, né? Mesmo que tem pessoas que não acreditam, hoje não acreditam. Eu não acreditava. Eu fui. A minha esposa, ela lutou muito para que eu fosse para a igreja. Eu falava assim, pastor, que pastor ladrão, esses pessoal aí, tudo mentiroso, tudo metido a besta. Para com isso. E hoje eu estou aqui metido a besta, né? Junto com os irmãos. Mas diz a Bíblia que isso é poder de Deus. Amém? E eu gostaria assim eu só marquei 2 versículos na Bíblia, né? E um se encontra em Mateus, gostaria muito que os irmãos me ajudassem, colocassem no painel. Mateus capítulo 8, versículo 23, por favor. 23 mesmo, é isso mesmo. A minha esposa sempre ora por mim antes de sair de casa no dia que eu vou pregar. Quer dizer, ela já me veste como pregador, né? Ela tem uma fé tremenda, sabe? Mas eu vou vestir ele como pregador.
né? Tadinho de mim, né, irmãos? E ela sempre ora por mim quando eu vou pregar. E hoje esqueceu e eu estava tão nervoso que nem lembrei. Aí quando cheguei antes de vir para cá, né? Ela disse assim, ó, estou orando por você, tá? Falei, glória a Deus, alguém está orando. O Douglas também já me abraçou e falou assim, vou orar por você também, irmão. Acharam aí? Mateus 8, isso mesmo. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele é Jesus, tá? Porém estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amém? Você pode orar comigo, por favor, alguns segundos? Senhor, Deus e Pai, sabemos que isso, meu Deus, foi registrado na Tua palavra, porque é verdade, eu acredito nisso, eu acredito naquele dia, eu acredito naquela situação, naquele barco afundando quase, eu acredito que tinha lá os discípulos que a Tua palavra diz, meu Pai, eu acredito que o Senhor estava dormindo também, naquele momento, e eu peço a Ti, ó Deus, que o meu irmão, minha irmã que está com dificuldade, que está numa tempestade, não sei de que tamanho, mas ela acredita, Senhor, nessa noite, que o Senhor está se levantando ao seu favor. Eu quero pedir a Ti, ó Deus, por todos, por mim também, é claro, porque eu acredito, meu Pai, nessa palavra, e essa palavra é a Tua verdade. Por isso, meu Deus, me ajuda a ser alcançado por essa palavra, juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus, todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Minha boca está seca, mas não consigo pegar o copo d'água. Fica aí, daqui a pouco alguém vai tomar você. A Bíblia diz assim, né? Deixa eu ver. Volta. Está aqui, perdão. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu não coloquei tema, mas se tivesse que colocar, ia colocar assim, que homem é este? Né? E eu tentando que Deus me desse alguma coisa, eu comecei a ver que mesmo no começo, onde Deus criou os céus e a terra, diz a Bíblia lá em Gênesis, e assim Deus criou os céus e a terra, Deus sempre deu vestígios desse homem chamado Jesus. Sempre, no começo Deus já falava. Então, vamos lá. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, Ele acrescenta e diz assim, façamos o homem, Deus falando, com alguém, claro, a nossa imagem, quem está lá? Jesus, e semelhança. Então Ele já está lá, no jardim do Éden. Não tinha sido inserido no mundo ainda, porque havia um plano. Porque diz a Bíblia que Deus não é como o homem. Os planos de Deus não são frustrados. E havia todo um plano arquitetado por Deus, porque como Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, sabendo todas as coisas, então Ele já está formando o homem a sua própria imagem e semelhança junto com Jesus, o seu filho, né? Lá em João diz que no princípio era o quê? O verbo, a palavra. E o verbo estava com quem? Com Deus. Aonde? No princípio. Antes da criação do mundo, Ele já estava lá. Amém?
Depois, daqui a pouco eu falo sobre isso. Depois foi feito homem, mas ele é Deus. Entende? Então veja bem que Deus nunca deixou o homem sem o saber quem ele é. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Quando Davi chega e ouve alguém afrontando o povo de Israel, o que Davi diz? Quem é esse incircunciso? Não tem marca. E ele afronta ao Deus vivo? Hã? Por que Davi fala isso e por que Davi se prontifica para ir lá e guerrear contra o filisteu? Porque ele sabe quem ele é. Entende? Então quer dizer, Davi, eu já pulei uma parte já, mas tá bom, vamos lá. Davi, ele já sabe quem ele é. Entende? Quando estava lá no pasto, era um pastor de ovelha pequeno, segundo a história do judeu, diz que tinha 16, 17 anos, é um menino. Mas quando vem um urso para pegar a ovelha dele, ele vai lá e mata o urso. E a mesma coisa acontece com o leão. Então ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve. Amém? E quando Deus fala com o profeta Samuel, Deus tem um desejo de que Davi seja rei. Mas o povo não tem o desejo de que Davi seja rei. O povo quer um rei segundo o gosto deles. Não é assim com a gente também? A gente quer ouvir a música que a gente quer, ter a casa que a gente quer, congregar na igreja que a gente quer, vestir a roupa que a gente quer, andar do jeito que a gente quer, e a gente esquece que o apóstolo pregou domingo agora. E Deus? Hã? E o que Deus quer? Deus quer também estar junto. Quer ser percebido. Hã? Quer ser amado também. Então vejam bem, meus irmãos. Quando Davi vai enfrentar aquele gigante, o problema não é a altura do gigante. O problema não é a capacidade que o gigante tem para vencer, porque a Bíblia diz que era homem de guerra, treinado já, tinha dado muitas vitórias para os filisteus. Mas Davi, ele olha para o tamanho do seu Deus. Entende? Então as coisas caminham bem para Davi, né? Então Davi vai se dar bem. Por quê? Porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. É o que está lá em Gênesis, fazendo o homem a sua imagem, a sua semelhança. E são os indícios que Deus começa a nos fazer, como o pastor disse no domingo, informações, trazendo informações para nós. Para quê? Para que a nossa fé cresça, irmãos. Amém? Nós temos que crescer em quê? Em conhecimento e fé. Fazer as coisas pela fé. Não é porque a pessoa mora no Alphaville, porque a pessoa tem um carro, 2, 3, 10, que define a pessoa. Mas sim o que ela acredita. Qual é o Deus que ela serve. Lembra de Jó? Quando o diabo diz assim: ei, te serve porque você dá tudo para ele. Aí Deus diz assim: vai lá e tira tudo. E o diabo foi lá e tirou tudo. E a esposa dele diz assim: você ainda consegue ficar adorando esse Deus? Ele diz assim: eu vi um mundo nu. Eu vi sem nada. Ele me deu, ele me tirou. E ele fez o quê? Glória a Deus. As circunstâncias, os problemas não me definem. O que me define é saber quem é o Deus que eu sirvo. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Vou dizer que minha irmã disse aí esse dia para trás: vocês estão comigo? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Então vejam bem, indícios de que Deus, Ele existe, irmãos. Ele é um homem, é um ser que está... deixa eu dizer uma coisa para você. Se tivesse na igreja 2 pessoas,
ou 3 pessoas, diz a Bíblia, eu estou junto, já tem culto. Amém? Aonde estiverem dois, ele não mente, hein? Não está brincando, como diz o pastor sempre aqui. Deus não brinca com ninguém. Ele é sério, fala sério. Então ele diz assim, ó, aonde estiver 2 ou 3, eu estou junto. Aleluia. E se ele está junto, então tem que acontecer alguma coisa quando a gente acredita nele. Aleluia. E a gente vai vendo a Bíblia sendo falada, sendo formada, as coisas acontecendo, e a gente vê que Deus tem já um projeto de que o filho dele vai nascer. E como para Deus, pastora, um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, para Deus não fazia diferença nenhuma. Nascer daqui a 1000 anos, 2000. Certo? Para nós os dias, né? Ah, eu estou ficando velho, né? Mas para Deus não, Deus é o mesmo. Quando, é que eu vou passar para frente, mas quando Moisés morreu, é que o pastor aponta tudo, né? Porque ele é craque nisso, então eu não consigo fazer as coisas. Mas quando Moisés morreu, e Deus pegou e falou com Josué, pastor, ele dizia assim, ó, o meu servo, Moisés, morreu. Mas ele morreu, mas estou vivo. Então agora continua comigo. E daqui a pouco Josué morre e ele continua vivo. E aí vem Davi. E aí vem os patriarcas. E aí vem todo mundo. E todo mundo morre, mas ele continua como? Vivo. Hã? Então isso é um presente que nós temos que ter-lo presente, pastor Paulinho. Sempre. A todo instante. Porque ele é a nossa fortaleza. Amém? Não existe um presente maior dado aos homens do que o próprio Filho do Homem se entregar por nós. Entende? Então quer dizer que Deus ele tem um projeto formado já para fazer, não erra. As coisas dele são todas do jeito que ele falou, vai acontecer. E eu estava lembrando que quando Deus falou com Abraão, você talvez diga assim, mas o que tem a ver isso com que homem é este aí? Vai vendo esse homem em todos os lugares da Bíblia. Amém, igreja? Jesus estava em todos os lugares da Bíblia, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele estava lá. Antes de nascer, bebezinho, ele já estava lá. E alguns o enxergaram. E quando Deus diz para Abraão assim, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para te mostrar um caminho, e Deus faz aquela promessa, e nasce Isaac, e nasce Ismael, e tudo mais. E quando o menino, Deus pede para Abraão, assim, me dá o seu único filho, porque Deus é taxativo, tá? Deus não falou assim, me dá seu filho, ele falou assim, não, me dá seu filho, e acrescentou, o único. Isso quer dizer, me dá tudo que você tem. Eu não quero metade, eu não quero 90%, quero tudo. E Abraão pegou e levou o menino. Vocês conhecem a história, mas eu gosto de contar. E aí, o menino vai, pega aquele pouco de lenha, e vai indo no caminho, e sem saber o que está acontecendo, mas o pai diz que vai sacrificar. Mas não estou vendo cordeiro, não estou vendo nada, mas tudo bem, estou levando. E daqui a pouco o menino fala assim, ô pai, a gente vai sacrificar quê? E aí o homem de Deus fala assim, Deus proverá para si o cordeiro. Quem era o cordeiro? Fala para mim. Ele. É esse aí. Que homem é este? É aquele lá que estava lá. Quando diz a Bíblia que Abraão pega a faca, o cutelo, para matar o seu filho, diz a Bíblia que um anjo aparece e fala assim, ei, não precisa fazer isso, eu já providenciei o cordeiro. Quem estava lá, amarrado entre os arbustos? Ele. Por isso que Jesus diz assim, Abraão exultou por ver o meu dia, e ele viu. Jesus mentiu? Não, eu estava lá. E aí, igreja, nós precisamos ter essa fé
de que Ele está ali, Ele está sempre ali. Ele está sempre cuidando, Ele está sempre orientando. O pastor Paulinho falou a respeito de medo, né? Na pregação da semana passada, acho, sei. E eu fiquei prestando atenção, né? É uma realidade. A gente tem medo, né, irmãos? De tudo. Medo da inflação, medo das coisas acontecerem, medo do desemprego, medo de não pagar o aluguel, medo... E Jesus está onde nisso aí? Me diz uma coisa. Aonde Jesus entra? Se nós sabemos que Ele é a nossa provisão, né? O pastor contou o testemunho das cadeiras, né? Que alguém ofertou 20 mil e vai ter que chegar um dia que alguém vai ofertar 1 milhão, porque está escrito lá. E nós cremos nisso. E diz a Bíblia que isso que nós acreditamos, escuta uma coisa, isso que nós acreditamos, para o mundo que não acredita é loucura. Para eles é loucura, mas para nós é o quê? Poder de Deus. Amém? Então, Deus trabalha sempre tentando colocar na sua cabeça que Ele está junto. Ele não trabalha sozinho. Ele está sempre tentando nos auxiliar, tentando nos moldar, tentando fazer com que nós vivemos a nossa fé, sabe? E nós temos um grave problema, porque a falta de fé nos coloca em situações que nós não queremos. E o que significa fé, seu Jorge? Fé é uma coisa que você não vê, tá bom? Está oculta, porém ela existe. Amém? Diz a Bíblia, pela fé eles alcançaram testemunho. Eles morreram crendo, não viram, mas creram. E diz a Bíblia, isso lhes foi imputado como fé. E nós chegamos no século 21, onde as pessoas não têm muita fé. Eu lembro que o pastor, o apóstolo, muitos anos atrás, ele trouxe uma série, né? Uma série de justamente disso, em que nós sempre temos o plano B, né? Se o remédio, se Jesus não cura, o remédio cura. Se não alcança o dinheiro, vamos fazer um empréstimo, não é isso? E isso, igreja, escute uma coisa, isso tem levado a igreja a ser uma igreja acomodada, sabe? Sabe o que é ser acomodado na esfera espiritual? É não fazer nada. Não é descansar, porque foi o pastor Paulinho que pregou, né, sobre descansar. Eu ainda falei para minha esposa, nossa, o pastor Paulinho sabe descansar em Deus, queria ser que nem ele, descansar em Deus. E eu pensei comigo assim, mas o povo de Deus não descansa, irmão, porque lhe falta fé. E diz a Bíblia, por que falta fé? Porque quando ouve a palavra de Deus, não está junto com fé, misturada com fé. Esse dia para trás, estava na casa de uma irmã, e eu estava falando assim, o pastor, você viu, o pastor pregou sobre lâmpada para meus pés, luz para meu caminho, eu estou a palavra Senhor, a irmã diz assim, então, senhor Jorge, mas só que é o seguinte, quando Deus dá a luz, quando você dá o passo, aí eu falei comigo, meu Deus, até os irmãos ensinam a gente, né? Tem que ser isso, irmão. Tem que estar uma fé misturada, sabe? Uma percepção. Quando tem uma parte lá da Bíblia que diz assim, que Moisés disse para aquele povo, e olha que Moisés liderou um povo de mais de 3, 4 milhões de pessoas, e era um só, depois começou a ter aquele governo, né? Mas durante 40 anos, irmão, 40 anos é muito tempo, para ficar guiando um povo incrédulo, que reclama, que sempre está com o pé atrás, sabe? Deus fala com Moisés, Moisés fala com o povo, mas o povo acredita até o momento em que ele desacredita, porque não conhece esse homem. E ele esteve sempre presente, né? E quando nós chegamos na cidade de Belém, que diz a Bíblia que o anjo apareceu, eu falei com o pastor Douglas da outra vez, falei assim, pastor Douglas, já percebeu que quando a Bíblia fala, por exemplo,
quando ele apareceu para o profeta X, digamos, vai lá, qualquer um deles, Jeremias, Zacarias, ou Ezequiel, eu disse assim: pastor, você parou para pensar que esse homem era homem? Ele comia, bebia, ele tinha cabelo, ele tinha que tomar banho, ele tinha que usar o banheiro, e Deus falava com ele, irmão. Sabe o que é isso? Deus chega para o profeta e fala com ele. E para você ver como Deus fala, Deus falou com uma mula. Um animal abriu os olhos e viu Deus. Sabe o que é isso, irmão? E nós temos que ter essa fé de crer. Porque se não cremos, nós perecemos. E não alcançamos as bênçãos de Deus por falta de fé. Às vezes conhecemos, sabemos, mas não cremos. Até o ponto que Deus quer que nós creiamos. E aí agora eu vou falar um pouco a respeito disso, que eu nem sei quanto tempo já passou. Sobre isso aqui, ó. Deixa eu colocar essa coisa aqui. Então diz assim, olha, e os seus discípulos aproximando-se o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Então veja bem, irmãos, os discípulos tinham esquecido de que Jesus tinha feito tantas maravilhas. Não é assim com a gente também? Jesus faz tantas coisas por nós, mas quando o negócio afunila, sabe? Quando o problema vem à tona, nós esquecemos daquilo que ele já fez. E diz a Bíblia que Jesus entra no barco e vai dormir, porque ele estava cansado. Lógico que estava cansado dele trabalhar o dia inteiro, curando enfermos, abençoando pessoas, porque isso também cansa, ou você pensa que não cansa? Ficar 1 hora de joelho, tenta fazer isso aí na sua casa. Fica 1 hora de joelho e depois vai trabalhar e fica 8 horas lá fora. É mais fácil trabalhar 8 horas lá fora do que ficar 1 hora de joelho. Você sabe disso, né? E os discípulos então, apavorados porque o vento e o mar, diz a Bíblia, era tão forte que as ondas estavam entrando dentro do barco. Isso quer dizer, eles estavam quase a se afogarem. E eles vão despertar quem? Ele, Jesus. E diz a Bíblia que Jesus, despertando-se, diz a Bíblia que repreendeu o vento e o mar, e houve o quê? Uma grande bonança. É o que nós precisamos. Que Deus acalme os nossos corações, que Deus acalme a sua tempestade. Tem pessoas que falam assim: nossa, você se afoga num copo d'água. E tem pessoas que fazem isso mesmo. Faz uma tempestade num copo d'água e vive ali. E o que me chamou mais a atenção dessa palavra, desse relato aqui, foi quando eles abrem os olhos, irmãos, e percebem e dizem assim: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu pergunto para a igreja: que homem é esse aí? É Jesus. Ele é o mesmo. A Bíblia diz assim: é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. E eu fico imaginando, sabe, olha, escuta uma coisa: como é que o ser humano, ele sabendo de tudo isso, consegue não enxergar essa pessoa? A Bíblia diz que quando Jesus estava aí na frente de Pilatos, eu sempre me maravilhei com esse relato. Quando Pilatos diz assim para Jesus, pastor Paulo: você não responde a mim que tenho poder para te matar e para te libertar? Jesus olhou para a cadeira e falou assim: ó, eu sou rei, nasci para isso. Olha só a convicção. Quem é que acredita num rei ensanguentado, esbofeteado, todo massacrado? Eu estava imaginando, o pastor Paulo contou
dizendo que o homem queria bater nele lá. Eu imaginei assim, já imaginaram se o camarada parte para cima e dá um tapa no pastor, e o pastor cai, e ele começar a pregar Jesus? Quem é que vai acreditar no caído, irmãos? Todo mundo acredita naquele que é forte, naquele que pode, naquele que diz que faz. Mas Jesus estava ali firme. Nenhum poder teria sobre mim se do Pai você não recebesse. Hã? Agora, imagina vocês uma coisa, irmão. Quando o vento e o mar acalma, e aqueles homens percebem que a natureza inteira ouviu a voz de alguém, o que acontece com eles? A fé começa a ser ativada. Amém, igreja? Então, nós temos que crer, que nem o pastor Paulinho disse: irmão, eu esqueci de orar pelo camarada, estava morto. E já orei por tanto morto, irmão. Eu oro mesmo: Senhor, a tua palavra disse. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma hora acontece. Nós temos que ter essa ousadia. Coloca a mão, impõe a mão. Irmão, olha, quantos e quantos milagres nós já ouvimos os outros dizerem. E às vezes nós estamos no meio da situação, propensos para que isso aconteça e não cremos. Então é hora, irmãos, de abrir os olhos, fazer como aquele homem disse: que homem é este? Esse homem está conosco. Aleluia. Quando os discípulos estavam ali reunidos e Jesus começa a ser elevado para o céu, aquela cena, irmão, não foi uma gracinha, não, foi uma coisa real. E diz a Bíblia que todos os anjos se colocam do lado de Jesus e dizem assim: homens, estão vendo ele subir? Ele vai voltar. E Jesus, antes disso, ele tinha falado assim: aonde eu for, vou levar vocês comigo. Hã? Vocês imaginam, irmão, essas coisas acontecendo com a gente? Pastor, eu fico imaginando às vezes comigo: meu Deus, eu já estive nessa situação, em oração, de ter medo de abrir os olhos e tocar nele, porque a presença dele era tão real, mas tão real, irmão. E eu pensei comigo assim: claro que é real, porque ele é mais real do que esse mundo. Ele é maior do que o universo. Diz a Bíblia que o mundo cabe na palma de Deus. Agora imagina você, o Deus que você serve, que acalma a tempestade, acalma o mar, que pega, irmão, eu esse dia para estar comentando com o irmão: qual é o homem que tem a ousadia de pegar 12 homens e dizer assim: venha após mim que eu cuido de vocês? Irmão, uma pessoa só já dá um trabalho, principalmente se for bom de comer, né? Agora imagina você vestir 12 homens, dar de calçado, dar de comer, e ainda por cima se dá o luxo de ter um homem que leva a bolsa, porque aí tem dinheiro, né, pastor? Tinha dinheiro lá. Então isso aí chama-se fé. Jesus era o homem de fé, estava aqui por fé, acreditando em todo momento. E ele tem me despertado para algumas situações, irmãos, aonde nós temos que colocar essa fé em prática, sabe? Não somente dizer a respeito de fé, não somente falar a respeito de fé, mas sim colocar essas coisas em prática. E nós temos visto, a minha filha estava com o bebê dela com febre, e minha esposa estava orando lá em casa, e eu peguei e falei comigo assim: vou lá naquele cantinho, eu sei que elas oram também. Eu subi lá em cima, assim, na minha casa lá, e sentei no degrau lá, e eu comecei a falar assim: não, Senhor, a tua palavra diz assim, 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 assim. E quando minha filha foi embora, eu falei assim: olha, não sei se ela lembra, fazia, amanhã o bebê vai fazer, como chama, né? Ele estava com o intestino preso, fazia quantos dias? 7 dias. E no outro dia, o que aconteceu? Ele fez. Aí eu pergunto para você: ele faz ou não faz? Ele realiza ou não realiza? Ele paga as cadeiras ou não paga? Ele vai dar o terreno ou não vai? Então, nós temos que ser um pouco mais ousado, sabe?
Nós temos que, olha, assim, irmão, eu sempre digo assim, põe o pé e diga assim, aqui quem manda é Jesus, sabe? Não por causa que você não tem aquilo que você queria ter, mas sim por aquilo que Ele é, entende? É por aquilo que Ele é, aquilo que Ele representa nas nossas vidas, tá bom? Então, vejam bem, nós somos chamados, né? Os pastores aqui falam muito sobre isso aí. Eu até meio, de vez em quando fico meio assim, até irritado. Sou filho de Deus, né? Eu fico pensando assim, mas tem um monte de filho desobediente aqui, porque, meu Deus do céu, como Deus tem trabalho com os filhos, né? Agora, quando é empregado, aí fica mais fácil, porque faz isso, faz aquilo outro, e o camarada vai lá e faz. E os filhos estão, não, deixa para lá, o outro faz, o outro paga, o outro realiza. Se der certo, Deus, se não der certo, também não deu, e tudo bem. Mas agora imagina você, irmãos, quando você se depara e pensa, e começa a perceber que Ele está sempre junto. As coisas mudam, né, pastor? As situações mudam, sabe? O milagre começa a se concretizar. E eu sou um tipo de pessoa que eu acredito muito no sobrenatural, mas não um sobrenatural pequeno, sabe? Assim, tipo, tá doendo a minha cabeça e a dor sumiu. Não, eu sei que é ruim uma dor de cabeça, né? Mas eu acredito, por exemplo, num paralítico sair andando. Eu acredito, sabe, um cego enxergar. Eu acredito que, se Deus quiser, o nosso pastor pode ter cabelo. É que eu nunca coloquei a mão em cima da cabeça dele, um dia eu vou colocar. Mas sabia, igreja, nós temos que crer em coisas que o homem não consegue resolver. Talvez você diga assim, esse irmão aí está falando, mas não está me chegando, não está me tocando. Sabe por quê, irmão? Porque é tanta dúvida que você já parou de crer, já parou de pensar que pode acontecer. E o Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo para você, olha para esse homem, olha para essa situação, olha para esse milagre de Deus falando e as coisas acontecendo. Amém, igreja? Então, eu vou fechar essa mensagem dizendo da seguinte maneira, daqui para amanhã você pode ter o seu milagre. Ou por que daqui para amanhã, não pode ser essa noite? Ou por que essa noite, não pode ser daqui a pouco? Ao final de contas, o tempo para Ele não faz diferença, né? Então, pela fé, aquilo que você não conseguiu até hoje, receba. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, Deus que abençoe a igreja.